Olá, amigos e irmãos. Vamos continuar aqui no nosso tópico 4 da palestra de Evangelismo e Missão. Quais funções um obreiro e missionário podem ocupar? Muito interessante essa. Bom, para responder essa pergunta, nós devemos levar em consideração as classificações na Bíblia. Então vamos para lá, a gente vai analisar a seguir. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. O que isso significa? São ramos de atuação do evangelista, né? Do pregador, do professor, aquele que está sendo usado por Deus para comunicar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:11. Então, essas classificações está escrito aí nesse trecho da Bíblia, né, no livro de Efésios. Vamos analisar uma por uma. Então, a ordem é a seguinte. Primeiro é apóstolo, segundo é profeta, terceiro é evangelista, quarto é pastor e quinto é doutor. Analisar um por um. Primeiro, o apóstolo é a pessoa que foi comissionada, ou isto é, enviada por alguém, no caso Cristo. Né? A palavra apóstolo traduz o grego apóstolos, que significa mensageiro, ou enviado, num sentido mais específico. Enviar com um propósito particular. Então nós vemos que esse uso teológico, esse termo apóstolos, ele é utilizado para designar mensageiros. Basicamente é isso. Mas com ênfase em quem os enviou. Né? Eles levam o nome daquele que o enviou. Sob esse aspecto, o apóstolo representa aquele que o envia. Né? Ele é não só um enviado, mas é um representante também. Né? O que torna ele num patamar acima de só mensageiro. E ele é investido de autoridade para tal. Dessa forma, ele representa a personalidade e influência do seu mandatário. Na Bíblia é representado pelos 12 apóstolos. Né? Então ali Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, etc. Todos eles cumpriram essa função de apóstolo. Né? Então apóstolos são os 12 que ficaram lá no passado. Segundo, profeta. Né? Esse aqui é interessante. O profeta proclamava a mensagem que lhe foi dada. Quando o vidente, ou seja, aquele que tinha visões, contemplava, né, a visão de Deus, né, como está escrito lá em Números 12, de 6 a 8, vocês podem dar uma pesquisada aí se quiser, anotar. Assim, um profeta era um porta-voz de Deus. Ele falava em nome de Deus e por sua autoridade. Os profetas eram os instrumentos diretos de Deus para a comunicação de sua mente e vontade para os homens. Então, diferente dos apóstolos, que eram comissionados pessoalmente ali por Cristo, né, para ser seu representante, o profeta se comunica de outra forma com Deus, né, por visão, por sonho, por outras maneiras. Mas também comunica a vontade de Deus. Né. Você pode analisar aí também Deuteronômio 18, versículo 18 e 19. A predição de eventos futuros, né, como é muito comum assim, com os profetas, não era necessária, mas apenas uma parte incidental do ofício profético, ou seja, nem todos os profetas tinham essa mesma função. A maior parte da função deles era a seguinte, era uma tarefa que Deus atribuía ao profeta, corrigir os abusos morais e religiosos. Você pode ver que todos os profetas eles cumpriam essa missão, essa meta. E muitos deles tinham visões e sonhos. Proclamar as grandes verdades morais e religiosas que estão ligadas ao caráter de Deus e são a base do seu governo. Vamos ver aqui um exemplo, né, de evangelista, de profeta, né? Quando Jesus atuou naquela questão do templo, né? Quando os cambistas estavam ali vendendo as ofertas para o templo e Jesus, vendo aquilo tudo, se revoltou e ele cumpriu ali a sua função também de profeta. Jesus cumpriu a primeira, né? A função de apóstolo, que
que ele era comissionado por Deus diretamente, comissionou os seus 12 e agora também como um profeta, né? Profetizou muitas coisas. Destruição do templo, inclusive. Terceiro, evangelista. Evangelista é uma palavra que significa aquele que proclama boas notícias, boas novas, né? Porque a palavra evangelho significa boa nova. Todo aquele que divulga o conhecimento de Deus através das palavras da Bíblia é assim chamado. É o mais simples de compreender esse, né? É um divulgador das palavras da vida. Em Timóteo diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Então Jesus foi um grande evangelista, né? Ele citava a Bíblia o tempo todo, ele decorou, né? Ele sabia de cor, né? Ele aprendeu muito bem as palavras da Bíblia e ele divulgava isso de forma exímia. Então vemos em Jesus aí um grande evangelista, né? Visitando as pessoas, comunicando as palavras de Deus. O quarto é o pastor. O pastor é alguém que se dedica a domesticar, alimentar e guardar animais, como ovelhas, cabras e outros, garantindo a saúde e segurança e o bem-estar de cada um deles. Da mesma forma, um pastor no sentido espiritual cuida de pessoas, animando, aconselhando, repreendendo, alimentando de forma espiritual e até literal, se necessário, mostrando o caminho da vida eterna de forma prática. Então, o pastor, né, como a gente vê alguns exemplos na vida, né, de pastores que eram pastores literais e também espirituais, como Moisés, como Davi, eles cumpriam essa função de direcionar as pessoas, né, de animar, de encorajar, né, por exemplo também, né, não só com palavras. Então essa é a função do pastor e nós vemos aí, né, na Bíblia dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Como Jesus disse em João 10:11. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Tá vendo? O pastor ele é um exemplo para aquelas pessoas, né? Atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7. Então, Jesus, ele era um pastor como nenhum outro. Ele conseguia ali cuidar dos seus discípulos com muita paciência, ensinar, mostrar como fazia. Então o pastor, ele é assim, é como um pai. Ele realmente tem profundo interesse na alma, no cuidado daquele quem está sob a sua responsabilidade. Quinto, doutor. Quando a gente fala doutor, a gente lembra de médico, de dentista, né? Talvez algum advogado ou pessoa que fez doutorado na faculdade. Mas esse doutor aqui em específico, vamos ver, essa palavra designa mais para professor, né? Aquele que ensina. Ele representa uma pessoa de autoconhecimento em determinado ramo de estudo, né? E no caso de ser um doutor, né, espiritual, de conhecimento da Bíblia, né? Ele tem facilidade para explicar. E aí nós vemos aí em João 13:13, né? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Então Jesus está dizendo aí, né, em João 13:13, que ele era um doutor, era alguém que ensinava, era um mestre, né? E alguns têm essa facilidade de ensinar, é um dom de Deus para comunicação. Então vocês estão vendo aí que esses 5 dons, né, de Efésios é incrível. Ele explica muito bem assim, a função que Deus determina para cada um. E vamos ver agora uma pergunta muito interessante, né, que alguns podem ter na mente. Qual a diferença de um obreiro e de um missionário, né? Por que usa-se palavras diferentes? Os dois parece que têm a mesma função. Bom, na verdade o obreiro ele cumpre uma função de trabalho, né? Obra, trabalho. Seja ela em qualquer ramo espiritual, né? Qualquer um desses que a gente viu pode ser um obreiro, né? Seja o evangelista, o doutor, né? Pastor, todos eles são pessoas que têm um trabalho a cumprir. Mas o senso comum, ou seja, assim, a fala comum que nós vemos por aí, atribui ao missionário a função de levar evangelho a locais distantes, né?
Por isso nós dizemos que Paulo foi um grande missionário, porque ele viajou para terras distantes, né? Então esse sentido da palavra missionário ficou mais atribuído para quem viaja. E o obreiro é mais para quem trabalha numa localidade específica. Ele cumpre a função dentro de uma comunidade, né? Seja qual for a área, saúde, educação, obra social, publicações, divulgação online. Então, dentro do contexto evangelístico, ele trabalha mais próximo, né? Portanto, seja apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, todos podem ser obreiros ou missionários, né? E atuarem na sua área de preferência, como pregadores, médicos, professor, etc. E o conselho para todos, seja qual for a sua vocação, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é um requisito para todos eles. 2 Timóteo 2,15. Palavras de inspiração. Essa está escrito aí no livro Grande Conflito. Os homens eles são instrumentos nas mãos de Deus, por ele empregados para cumprirem seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem a sua parte a desempenhar, a cada um é concedida uma porção de luz, adaptada às necessidades do seu tempo, e suficiente para habilitar e efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Então você vê aqui essas vocações, né, embora algumas ficaram no passado, cumpriram o seu papel e agora nós temos o nosso papel a desempenhar aqui. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade, né? Deus fez as pessoas diferentes de propósito, né? Para que todos se ajudem ali, cada um no seu dom, né? O que falta em um tem no outro e ajuda aquele que precisa, enfim. É assim que Deus escolheu levar adiante essa obra. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, página 111. Então, a conclusão do tópico 4 vemos diferentes maneiras de divulgar o Evangelho e cada um tem um chamado. E vemos que hoje as que estão em evidência maior são pastores, evangelistas, doutores, sendo que apóstolos eles ficaram no passado com os 12 e os profetas pode existir, mas de forma menos comum, né? Nós temos um exemplo na nossa igreja, né, no passado, Ellen White manifestou o espírito de profecia, né, teve visões e se mostrou ali cumprindo essa função de profeta. Jesus tinha todos esses dons, portanto, ele é a fonte de inspiração e perfeita conduta e cada uma dessas maneiras de ação. Então eu mostrei para vocês ali, né, as imagens de Jesus como profeta, como professor, como pastor, porque ele tinha tudo. E ninguém melhor para a gente se espelhar. Então a gente fica assim com o tópico 4 e até a próxima no tópico 5.